Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Fiodoro Quinzani, professor de História e de Geografia do Colégio Canova. E hoje então eu vou passar para vocês, do nono ano, uma explicação bastante rápida, porque vocês sabem que a modalidade à distância exige um pouco mais de foco em algumas coisas. Não vamos poder nos aprofundar tanto, mas algumas questões básicas, porque vocês vão ter que conhecer sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Depois, no ensino médio, se vocês sabem isso, vocês vão ter mais facilidade para aprofundar com o próximo professor, né? A Primeira Guerra Mundial, o que é importante saber sobre ela? Primeiro, que ocorreu entre 1914 e 1918, e ela envolveu todas as potências do mundo. Por isso é uma guerra mundial. Ela é uma guerra que envolveu todas as potências, e com isso ela acaba envolvendo os outros países também, que são ligados a alguma dessas potências de alguma forma, né? E essa guerra mundial, ela envolveu de início duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. A Tríplice Aliança eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Essas são alianças, e é muito importante ter isso claro, são alianças muito anteriores à guerra. Por que é importante ter claro isso? Porque antigamente se contava como se fosse algo assim que de uma hora para outra estourou uma guerra e não tem nada a ver com o passado dela. Não, tem muita coisa atrás que já vinha se construindo, né? E outra coisa que já vinha se construindo era o imperialismo. Então, cada país queria, cada potência, ela queria ter mais terras, ela queria dominar mais. E essa lógica, ela leva o quê? Ela leva ao domínio de várias das regiões do mundo. E é um ponto em que a Tríplice Entente, ela tinha domínio sobre várias regiões, enquanto que a Tríplice Aliança não tinha esse domínio, não tinha. Então, tá uma disputa, né? Fica um certo mal-estar já entre essas duas alianças. Então, cada uma com interesse em expandir. E aí vem o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, essas duas alianças acabam entrando em conflito. Foi uma guerra marcada por ser uma guerra de trincheiras, ou seja, uma guerra lenta. Por quê? Porque a trincheira era o quê? Era uma vala em que a pessoa ficava e ela estava escondida naquele buraco, né? Pesquisa na internet sobre trincheira e ela tirava na trincheira do inimigo ou no inimigo que tentasse correr até a trincheira dele. Então, só que essa guerra ela é muito lenta. Ela demora para um avançar, né? Então, às vezes, avançava um pouquinho, custava milhares de homens, né? E alguns fatos marcantes dela são o quê? A Itália ter mudado de lado, porque prometeram terras quando terminasse a guerra. A União Soviética ter saído por causa da Revolução Russa e os Estados Unidos ter entrado no fim. Mas é importante do lado da Tríplice Entente. Só que é importante perceber que os Estados Unidos não era toda essa potência que ele é hoje. Então não é, entrou os Estados Unidos na guerra, agora acabou tudo, né? Também não é assim. Só que tem uma coisa que é importante, é que a vitória da Tríplice Entente não significa o fim das rivalidades. Por quê? Porque continua o ódio, o desgosto, continua os interesses em expandir mais em cada país, né? Então isso vai gerando um clima que vai desembocar numa nova guerra, na Segunda Guerra Mundial. E nesse período também então temos a Revolução Russa, que é quando o imperador é destronado. Ele é, inclusive, né, morto junto com a família dele. Por quê? Porque o Império Russo, por muito tempo, ele gerou desgosto, ele gerou opressão para uma população que vivia muitas vezes na miséria, né? E então ela
tentou já em 1905 fazer um protesto, ela foi dizimada, centenas de pessoas foram dizimadas, né? Então elas se juntam nos sovietes. O imperador, ao invés de resolver os problemas do país, ficava se colocando num monte de guerras, que ele não podia vencer, de tão atrasado que o país estava, de tanta falta de modernizar, industrializar, que tinha. Então se vivia, o imperador acreditava que tinha que viver como antigamente, né? E não como a modernidade, o progresso, né? Então, e aí que é criado, então, esse... é feita, então, uma revolução que coloca os socialistas no poder. Enfim, esse projeto é parte de um curso sobre criação de videoaulas, né? E então eu utilizei esse projeto, para tentar experimentar fazer uma videoaula, né, pelo YouTube, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Gente, muito obrigado e até mais.